Nós vamos agora para algumas pautas aí nacionais, né, Lael? Algumas coisas que foram notícias aí, saíram em diversos meios de comunicação e também nos causou muita espécie, né? Essa próxima notícia. A notícia é Lewandowski, olha quem, eu até parece que eu ouvi aí ruídos, né, em algum meio de comunicação, que ele tinha pedido a aposentadoria antecipada. Não sei se é verdade. Mas Lewandowski suspende regra que limita a indicação política para estatais. Nós vimos aí que o ministro Ricardo Lewandowski, do STF, suspendeu na quinta-feira, dia 16, dispositivo da lei das estatais, que restringia indicações de conselheiros e diretores que sejam titulares de cargos públicos ou que tenha trabalhado em campanhas eleitorais, para a direção das estatais. Isso significa que integrantes da estrutura dos governos federal, estadual e municipal, como, por exemplo, ministros, secretários municipais e estaduais, além de assessores, podem ser indicados para cargos em empresas públicas. Em sua decisão liminar, o magistrado declarou que a norma aprovada em 2016 no então governo do presidente Michel Temer, do MDB, cria distorções, abre aspas, em que pesem as louváveis intenções do legislador, repita-se, cujo escopo foi o de evitar o suposto aparelhamento político das empresas estatais, bem assim o de imunizá-las contra influências espúrias. Na verdade, acabaram por estabelecer discriminações desarrazoadas e desproporcionais. Por isso mesmo, inconstitucionais, contra aqueles que atuam legitimamente na esfera governamental ou partidária. Fecha aspas. Esse é um trecho aí do despacho que o ministro deu em sua decisão. Vamos começar aqui, vamos alterar um pouquinho a nossa ordem aqui. Vamos começar com o nosso amigo Dr. Rodolfo. Dr. Rodolfo, ministro Lewandowski suspendeu aí a regra que limita a indicação política para as estatais. Por gentileza. É um assunto que me parece que tem tomado um destaque maior do que devidamente é. A DI 7331, ela foi distribuída, se eu não me engano, para o ministro Lewandowski por dependência. E essa questão no Brasil, eu acho que acaba se agravando muitas vezes, infelizmente, pela demora da prestação jurisdicional, em especial nos casos políticos relevantes nas nossas cortes, né, superiores. E nesse caso, eu acho que nós temos mais em colocação as questões próprias do STF, com ali as ideologias de cada um dos ministros, do que propriamente a questão de fato. Não me parece que permitir que personagens que tiveram envolvimento ativo nas campanhas políticas ou que tenham uma atividade política ativa em algum partido, seja o ideal quando nós tratamos de nomear para as empresas públicas pessoal capacitado. Só que nós precisamos ter um pouco de equilíbrio entre o tecnicismo e o tecnicismo político. Agora, quando eu analiso a história da presente ADIM, fica claro que é uma ação protocolada no final do exercício de 2022, e com o escopo exclusivamente de permitir algumas manobras político-partidárias para a indicação dessas pessoas relevantes para aquele pseudo-acordo democrático contra o governo anterior, para dar uma satisfação, uma resposta a isso. Eu vejo particularmente que é uma questão estritamente política e que me parece que não era necessário a toque de a qualquer momento ser judicializada, porque me preocupa, aí sim, doutor Fábio, o ativismo judicial precário que nós temos visto através de medidas liminar como essa, que geram uma sensação de insegurança nos investidores e faz com que o turbulento mercado brasileiro se torne ainda mais. Então, para quem tem relação, os investidores que desejam adquirir fatias dessas empresas, ficam inseguros de trazer recursos para cá. Vamos ver que isso influencia, por exemplo, na composição do Conselho da Petrobras, que é uma empresa que o governo federal detém, salvo engano, 60%.
do seu capital social, Eletrobras, que o governo também detém. Então, isso precisa ser melhor discutido. A decisão em si, ela é danosa? Claro que é. Me parece que foi ali uma manobra do autor dessa ação e foi convencer o ministro de que era possível, nesse caso, dada a suspensão gerada no julgamento, né, na sessão virtual do tribunal em decorrência do pedido de vista do ministro, deferir essa medida. Me parece que nós vamos ter outros desdobramentos a respeito disso, e que me parece sensato seria jogar essa ação para que ela fosse julgada no plenário físico do tribunal, para que os ministros tivessem responsabilidade de revisar os termos da lei e trazer para a sociedade os seus argumentos. Porque aí, aqui no final, como servidor público, que também sou, nós precisamos agir de maneira legal, de maneira impessoal e buscando o bem público. Nós não podemos trazer para dentro da administração pessoalismos, conchavos políticos partidários que não agregam e, pelo contrário, atinge de maneira frontal o interesse público secundário, primário, que é o que nós, secundário e primário, que nós precisamos como cidadãos, como operadores do direito, zelar para que nós possamos ter uma sociedade digna e a exploração econômica pelo Estado também de maneira responsável. Muito bem, muito bem. Vamos ouvir agora, antes de te ouvir, Lael, só um minutinho. Vamos aqui mandar os nossos alôs para Rafael, que está nos ouvindo, nosso querido e estimado pastor Raimundo Pimentel Filho, juntamente com a nossa irmã, né, Conceição Pimentel, tá nos ouvindo aí. A Aline Dourado também tá nos ouvindo, minha esposa. Roseli Lins, a Roseli aqui, ela é ouvinte assídua lá. Verdade, ela e a irmã Conceição aí estão disputando pra ver quem é o ouvinte mais assíduo do programa Papo Sério Pará. É isso aí, José Solano, lá de Águas Lindas de Goiás, tá nos ouvindo aqui também. Então nós temos aí um grande abraço a todos os irmãos, a todos aqueles que são ouvintes assíduos aí do programa Papo Sério Pará. Pois não, Lael? Uma fala muito boa do Dr. Rodolfo nessa parte final, quando ele lembra o princípio da impessoalidade, que rege aí a administração pública. E ainda acrescento, nós temos o princípio da pessoalidade e o princípio da probidade. E a legislação que se aprovou em 2016 no sentido de vetar essa indicação que tem um caráter mais político e pessoal, no sentido do histórico que o Brasil vem tendo dos anos 2000 para cá, em que as empresas públicas foram palco de corrupção. Justamente você montava organização criminosa usando as empresas públicas, usando o patrimônio público e justamente sem ter nenhum medo, porque era algo que estava legalmente autorizado. Isso fere o princípio da probidade, que diz que a administração pública deve ser gerida de forma a respeitar os princípios morais, da ética. E aí você tem justamente o princípio da impessoalidade. A questão não é como o Lewandowski argumentou, aliás, o STF tem o poder de decidir o que é constitucional e inconstitucional, e aí tem umas coisas muito arbitrárias. Aí pega lá a parte da Constituição que diz que ninguém pode ser privado, discriminado por convicção política. Mas, meu Deus do céu, uma coisa é política partidária, eu ser amigo do presidente, que é o chefe do executivo, e ele me indicar, e outra coisa é você ser barrado num concurso porque você pensa, sei lá, A ou B, direita ou esquerda. Essa questão de convicção política não dava para colocar aqui, justamente quando você tem aí o partido que é o atual, do atual chefe do executivo, para indicar pessoas para esses cargos nas empresas públicas, justamente porque são questões diferentes. Eu não estou barrando alguém por convicção política, é para impedir que haja esse conchavo político e assim assegurar a impessoalidade. Então o argumento assim meio fora de lugar, é para forçar uma inconstitucionalidade, ao meu ver. E também, como o Dr. Rodolfo pontuou antes, eu acho muito interessante essa percepção de inconstitucionalidade tardia. Por que não foi inconstitucional antes do governo Bolsonaro? Por que o PCdoB não entrou com a ação antes, mas entrou agora? Então, muito oportunista, e também a decisão muito arbitrária e descabida, ao meu ver.